queridíssimo Paulo Figueiredo. É aquele negócio, eu acho que a gente precisava de um tempinho só pra gente, entendeu? Uma coisa mais intimista. Fica aquela suruba lá no Fio Diário. Marco Antônio, tem sempre um outro convidado, às vezes é o Didi. Então eu acho que a gente precisa ter um tempinho só pra gente, porque senão... Muita interrupção, tem que ter um tete-a-tete nós dois. Estava demorando para isso acontecer. Agora tem uma ocasião especial, uma circunstância especial que nos aproxima. Enfim. Já é uma amizade longa, né, Adriles? A gente já é amigo há um certo tempo. A gente começou na Jovem Pan, lá nas minhas primeiras participações. E a gente fez um troca-troca, né? Eu saí do Morning Show, você entrou no Morning Show no meu lugar. A gente foi expelido juntos da maneira mais torpe da Jovem Pan. Ou seja, é uma amizade longa e a gente eventualmente nunca se viu, nunca se tocou. Nunca nos tocamos. Nunca nos tocamos. Você é um tocamos. homem proibido de chegar aqui até o Brasil por causa dessa ditatoguinha que a gente está vivendo aqui. Por causa, por causa desse homem que muita gente tem medo de tocar no nome dele, né? Eu ia perguntar para você, já que a gente está tendo esse bate-papo, tem algum assunto proibido, Adriles? Eu posso falar no nome do Alexandre de Moraes? Você vai arregar também? Eu estou com uma dificuldade de não falar no nome do Alexandre de Moraes. Eu gostaria de falar de todos os assuntos, mas como ele tem centralizado todas as atenções sociopolíticas da nação, né? Por tudo que é de ruim no Brasil, ele centraliza, eu acho que é meio complicado não falar nele. Eu acho que é, sobretudo, mais complicado ainda, qualquer candidato, ou político, ou jornalista que não fale do Alexandre de Moraes. Quando a gente vê que alguém evita falar do Alexandre de Moraes, a gente tem que desconfiar dessa pessoa. Enfim. E você imagina que loucura, né? Eu sou o sujeito que falo do Alexandre de Moraes em todos os programas, que exorta os nossos políticos e os nossos jornalistas a terem coragem para falar sobre o Alexandre de Moraes. E quando chega o momento de eu fazer uma entrevista com um candidato importante à Prefeitura de São Paulo, que se posiciona como nome da direita em São Paulo, o verdadeiro nome da direita em São Paulo, o sujeito vira para mim e fala, não, só não pode falar de Alexandre de Moraes. Aí eu tenho duas alternativas. Ou me suicido a minha integridade jornalística, ou eu sofro as consequências do cancelamento da entrevista. Né? Olha, falar do Alexandre de Moraes hoje no Brasil, Paulo, sobretudo nas eleições em que políticos se apresentam para dar cara a tapa e para saber quais são os problemas do Brasil, e o problema maior do Brasil é a ditadura do judiciário, é a ditadura do STF, falar do Alexandre de Moraes é uma obrigação moral. Disso para qualquer profissão que mexa com comunicação, com coisa pública, de jornalista, influenciador, a político, a candidato a vereador, candidato a prefeito. Você tem obrigação moral de falar do Alexandre de Moraes. É uma espécie de divisor de águas de caráter da pessoa. Não adianta você querer se colocar como um gestor, não adianta você se colocar como um homem que vai resolver os problemas da cidade, no caso das prefeituras do Brasil, se você não resolve o problema de gente sendo torturada, sendo presa, sendo arrastada, sendo censurada, tendo suas contas bloqueadas, tendo suas vidas arruinadas. Isso não é ser gestor, não é ser candidato a ser gestor. Isso é ser candidato a ter um mínimo de humanidade, de tocar o dedo na ferida de uma ditadura que está aí escancarada, não só para o Brasil, mas como para o mundo. O mundo hoje toca no nome do Alexandre de Moraes como uma coisa única que aconteceu na história de todas as repúblicas democráticas do mundo. Aqui, infelizmente, colocando uma espécie de previsão mefistofélica do Rui Barbosa, quando ele dizia que a pior das ditaduras é o judiciário, é o único país hoje entre as democracias ocidentais do mundo que criou uma ditadura do judiciário, que é a pior de todas. E aí um candidato, um político, ainda mais proeminente, que não toca no nome do Alexandre de Moraes, ele está renunciando à sua própria dignidade e ao próprio princípio do poder, no sentido verdadeiro do poder fazer algo pelo semelhante. Se você não quer restabelecer a democracia, se você não quer restabelecer a liberdade, se você não quer restabelecer um princípio de cidadania livre no Brasil, aí você não toca no Alexandre de Moraes. Aí você vira o que virou a Jovem Pan, você vira a Rede Globo, você vira a imprensa capaz, ou você vira um político completamente anónimo e insignificante. A gente está falando, vamos ser sinceros aqui, vou escancarar, do Pablo Marçal. E até do ponto de vista estratégico, é burro. Porque, eventualmente, se ele não toca no nome do Alexandre de Moraes, todo mundo vai querer saber por que a equipe dele, ou ele mesmo, não quer tocar no nome do Alexandre de Moraes. Essa é uma pauta não só nacional, não só estadual, não só federal, mas é internacional. Alexandre de Moraes é sinônimo de ditadura no Brasil, em São Paulo e no mundo. Não tocar no nome dele é não Por isso que a Maria Salazar... um problema brasileiro hoje na nossa nação. Por isso que a Maria Salazar levantou lá a foto dele. Eu me lembro muito de duas analogias aqui. Primeiro, no Harry Potter, que o nome do Voldemort, que parece muito o Alexandre de Moraes, não coincidente, ele não pode ser dito, né? É um nome que não pode ser dito, aquele que o nome nós não dizemos. E lembro também, eu não sei se eu não conheço, apesar de já ter lido vários dos livros do padre Gabriel Amorte, eu não conheço o suficiente para saber sobre exorcismo, se é verdade a ideia de que o demônio tem que revelar o nome dele para ele ser exorcizado, né? Que você tem que falar o nome dele. Mas não deixa... Exatamente isso. Quando você descobre o nome do capeta, do cramulhão, são vários demônios, aí você identifica, aí você consegue expeli-lo do corpo da vítima. E aí o corpo da nação tem um demônio que está precisando ser exorcizado. Se ninguém... Aliás, todo mundo sabe o nome do demônio, né? Só não toca no nome do demônio por omissão, por covardia ou por anuência com o dito cujo. E tinha uma... O que me surpreendeu, Adriano, nesse aspecto, foi uma coisa que você está chamando a atenção agora,
que eu esperava mais do ponto de vista de estratégia. Por quê? Porque a coisa mais forte que eu vi a respeito do Pablo Marçal nos últimos tempos, que eu vi as pessoas começando a criar rejeição, foi justamente aquelas fotos que ele tirou com o Alexandre de Moraes, né, que teria ido à posse do Alexandre de Moraes, etc. E ele até deu uma resposta, falou, Bolsonaro estava lá também, um monte de gente estava lá também, e por aí vai. Mas era um assunto bom para ele ter esclarecido. Quando ele, que é uma pessoa que domina a internet, domina a narrativa, etc., se coloca numa posição onde ele perdeu o controle da narrativa, né? Ele se coloca numa posição de todo mundo tá falando, impressionante, uma avalanche no Twitter, todo mundo falando, eu fui lá no perfil dele, todo mundo lá chamando ele, Pablo Marçal arregão, Pablo Marçal arregão, Pablo Marçal arregou Paulo Figueiredo, arregou com o Alexandre, e isso virou o grande tema, e ele vinha num momento muito grande. Eu não sei o quanto que isso vai afetar a campanha dele, mas certamente não é positivo, né? Para um cara que domina tanto assim, storytelling, redes sociais, narrativa. Cara, é o seguinte, a gente, o que se chama de bolsonarismo, não só bolsonarismo, mas direita, conservadora, liberal, cristã, de São Paulo, a gente estava órfão, ainda está, né? Órfão de um candidato. Todo mundo sabe que o candidato impector do Bolsonaro e o candidato impector seu, meu, de todo mundo que tem um princípio de visão ou mais liberal, mais conservadora, mais direitista, que seja, ou menos de esquerda, era o Ricardo Salles. O Ricardo Salles foi alijado do processo pelo próprio PL. Ninguém quer, em sã consciência, votar no Nunes. Vamos ser bastante pragmáticos aqui. E o Marçal estava pegando, ainda está pegando, não sei o que vai acontecer daqui para frente, boa parte, ou a maior parte, aliás, da fatia do eleitorado de direita em São Paulo. Agora, você, em São Paulo, não querer, em São Paulo e em qualquer outro lugar do Brasil, não querer tocar no problema do STF, que está não só alijando o Bolsonaro de qualquer disputa eleitoral, mas alijando todos os candidatos, que está prendendo pessoas, perseguindo pessoas, censurando pessoas à direita do país, é você virar um completo alienado. Então, do ponto de vista estratégico, isso é desastroso para o Marçal. E assim, eu volto a dizer, do ponto de vista estratégico também é meio burro, porque isso vai forçá-lo a dizer algo sobre a recusa de não querer falar sobre o Alexandre de Moraes. Mas por que? Ele vai falar o seguinte, eu estou centrado nos problemas de São Paulo. Tá, querido, mas São Paulo, como ele mesmo disse, o Pablo Marçal, é uma cidade do tamanho de um país, são 12 milhões de habitantes, é uma cidade que espelha o melhor do que aconteceu em termos de empreendedorismo, de liberdade, de cultura, de educação, de gastronomia, de turismo do país. Ou seja, São Paulo é uma representação do país. Isso, inclusive, é o que me motivou a ser candidato. Depois a gente vai falar disso mais tarde. E, eventualmente, um país não pode ser exatamente escamoteado do seu principal problema, que é a ditadura. Se você tem uma ditadura, e todos os anos, você inibe o empreendedorismo, você inibe a livre expressão, você inibe qualquer tipo de crítica que possa ser feita ao sistema educacional, à saúde, à grande imprensa. Ou seja, uma ditadura inibe todas as frentes de desenvolvimento de uma nação. E quando ele fala, Pablo Marçal, São Paulo é tão importante quanto o Brasil, então você tem que tocar nessa cidade que tem problemas nacionais, estruturalmente nacionais, no principal problema. Ele vai ser, mais uma vez, eu repito, obrigado a falar sobre isso, uma vez que ele se recusou a falar sobre isso. Então, do ponto de vista estratégico, é torpe. E do ponto de vista de moral também, eu acho assim, a gente faz sempre essa crítica, por exemplo, ao Tarcísio Gomes de Freitas, né? Excepcional gestor, política excelente de segurança pública, educacional, de saúde, é um homem que pega, doutor a unha, mas quando vai falar do STF não fala nada. Porra, o que adianta você construir asfalto, construir hospital, atacar bandidos se do seu lado tem? E é isso que está acontecendo. Uma pessoa sendo estuprada na rua e você finge que nada está acontecendo. A democracia no Brasil, a liberdade de expressão, está sendo estuprada na frente desses grandes gestores e a maioria deles, governadores, inclusive políticos de direita, não dizem nada. E não dizer nada no momento em que estoura a vaza-toga, aquelas ordens arbitrárias de gente falando, não, o chefinho lá, a bruxa, mandou a gente fazer uma coisa criativa para incriminar o chefinho lá mandou a gente colocar uma coisa assim, que eventualmente dê aso a que essas pessoas sejam acusadas. Pô, é o momento mais propício para falar nesse problema que é o mais afeito a todo eleitorado conservador de direita do Brasil, que é, por sua vez, a maioria da população, não só de São Paulo, como do país. Então, se negar a falar de Alexandre de Moraes, é se negar a falar da realidade, debaixo do seu nariz. Eu absolutamente concordo com você. Estou cansado de ver. É muito fácil ser Tigrão com Boulos e ser Tchutchuca do Alexandre de Moraes. O que a gente está vendo do Tarcísio, etc., as minhas cobranças em relação ao Tarcísio é porque eu acho que todos os indivíduos, não importa se o sujeito é um profissional liberal, é um motorista de táxi, todo mundo tem que, no limite das suas possibilidades, se colocar e se levantar e se opor a uma ditadura. Quando a pessoa se coloca, e o Solzhenitsyn, né, fala tanto sobre isso, sobre como a União Soviética só se tornou a União Soviética por conta do comportamento individual, não foram só os tiranos, foram aqueles que foram coniventes com os tiranos também. E eu vejo numa pessoa tão poderosa, cheia de riquezas, etc., como o Pablo Marçal fazer uma coisa dessa, eu confesso para você
que é, sem dúvida nenhuma, uma decepção muito grande. Eu cobro isso das pessoas, não adianta, você e eu, a gente cobra do Bolsonaro uma postura, né, por conta da liderança que ele tem, e muitas vezes as cobranças são duras, e aí quando chega agora na hora do Pablo Marçal, realmente foi um banho de água fria, porque eu tinha real curiosidade de saber se ele era um oportunista ou se ele era ou se ele é realmente alguém que represente um futuro para um espectro de político da direita no Brasil. Então, eu queria muito perguntar a ele sobre várias coisas, perguntar a posição dele sobre temas como aborto, arma, drogas, urna eletrônica. Queria perguntar para ele sobre a posição dele, claro, em relação ao que está acontecendo agora com a Vaza Jato do Xandão. Queria perguntar para ele sobre o Bolsonaro, porque ele muitas vezes leva o eleitor ao erro, dando a impressão de que o Bolsonaro apoia ele. Queria perguntar sobre essa história do Bolsonaro ter dito para ele que a eleição ia cair no colo dele. Queria ter perguntado para ele sobre um monte de coisa, inclusive para o que ele imaginava para São Paulo e como é que ele imaginava que ia ter, qual a relação que ele esperava ter com o governador Tarcísio, que pelo que eu sei, pelo que eu apurei, também não vai muito com a cara dele, não. Então assim, eu tinha curiosidade. Eu fui para a entrevista realmente com curiosidade, não fui, quero pegar esse cara. Qual que é a crítica principal, quer dizer, entre as outras críticas acerbas que se faz ao Guilherme Boulos, né? Quando alguém pergunta para ele, você apoia o Hamas? Você acha que a Venezuela é uma democracia? E ele diz que é uma democracia, mas não é a democracia dos sonhos dele. Isso não tem nada a ver especificamente com a cidade de São Paulo, mas tem a ver com o princípio de humanidade. Se um sujeito endossa e apoia uma tirania, uma ditadura, como Boulos apoia, desde a Revolução Russa lá, do Stalin, chegando até passando pela simpatia que ele tem pelo Hamas, que ele não consegue disfarçar, até a simpatia que ele dizia até ontem que a democracia era venezuelana, e continua a dizer hoje até hoje. Que tipo de homem é esse que quer ocupar a maior cidade no poder da América Latina, dizendo que apoia uma ditadura que mata e tortura pessoas? É um crápula, é um mau caráter. Então, assim, quando você pergunta para alguém sobre Alexandre de Moraes, você está perguntando sobre a própria humanidade dele. Agora, quando é um líder de Estado, um candidato a uma liderança de Estado, e ela se recusa a falar, você fica com a pulga atrás da orelha. Entendeu? Eu tenho lá minhas simpatias e minhas críticas ao Marçal, mas se negar a falar, ainda mais nesse momento, no período eleitoral, no período em que estão sendo vazadas mensagens completamente criminosas dos assessores e jagunços do Alexandre de Moraes, se negar a falar disso, os denota ou medo, ou uma estratégia falida, ou algum tipo de covardia. Assim como foi covarde o nosso querido Guilherme Boulos, quando se nega a querer falar sobre Venezuela, sobre Hamas, sobre o banho de sangue de 20 milhões de pessoas mortas na Rússia. Então é isso. E aí eu puxo uma emenda com o que você falou. Toda ditadura, o ovo da serpente dela é a omissão. Porque é muito simples. Na Rússia, no Brasil, tem centenas de milhões de pessoas. Se você tem meia dúzia lá ocupando o Estado e querendo fazer uma coisa ditatorial, é só você ter uma insurreição civil. E uma insurreição civil promovida por líderes de Estado, por jornalistas, por influenciadores, por políticos, que não deixem essa ditadura crescer. Não necessariamente armada, né? Tentando fazer no Brasil. Agora, se as principais lideranças políticas não dizem nada, se omitem e dizem que Alexandre de Moraes e o STF não são um problema, elas estão contribuindo com a omissão para o crescimento dessa ditadura. É simples assim. E você sabe o que eu achei mais curioso dessa história toda? Para mim foi o fato de que o Ricardo Nunes, a assessoria do Ricardo Nunes, confirmou a entrevista comigo. A gente está tentando acertar agora a data. Mas do Ricardo Nunes, que eu esperava fugir do assunto, esse tipo de postura, veio coragem, ele foi correto. Ele falou, não, eu confesso a você, Adriles, eu acho que eu já entrevistei algumas centenas de pessoas na vida. Né? Na Jovem Pan, eu fazia muita entrevista no Jornal da Manhã, até na Jovem Pan teve esse negócio, quando a gente estava lá ainda, em 2022, que a informação que a diretoria falou para mim, não, Paulo, você foi retirado de todas as sabatinas, porque os candidatos disseram que você é um dos nomes que eles não querem que você participe da sabatina de jeito nenhum. Eu achei graça. Mas eu participei de muitas entrevistas, já entrevistei inclusive o Guilherme Boulos, fiz centenas de... você também. É verdade, é verdade. Exatamente que ele estava me criticando sobre a questão de eu querer uma investigação mais profunda sobre o Brilhante Ustra, que eu acho também, atendo a crer que foi um torturador, e ele chegou, você passa pano para torturador. Eu cheguei para ele, mas meu querido, você apoiou Stalin, você apoiou Ceausescu, você apoiou Nicolás Maduro, você vem falar sobre tortura, você é um apoiador dos maiores banhos de sangue da história da humanidade. É verdade. Foi uma honra. É verdade. Então, mas eu digo para você, o meu ponto nessa história foi que nós nunca tivemos, eu nunca tive nesses anos, ninguém que virasse para mim e falasse, olha, não quero que toque em determinado tema numa entrevista. Até o próprio presidente Bolsonaro, uma história curiosa, quando eu entrevistei ele em 2022, que ele estava com a cabeça na espada do Alexandre, né, como a gente viu. E ainda assim, teve um momento em que a assessoria dele virou e falou, dá para deixar de abordar isso, deixar de abordar aquilo, e eu falei, não,
vou abordar o que eu quiser, porque entrevista eu falo o que eu quero, se ele não quiser, não responde. E o próprio presidente Bolsonaro nunca me pediu nada, entrou de boas, falando sobre tudo que eu quis. Quando eu fiz pergunta que ele não queria responder, ele falava, não, isso aí eu não posso falar, isso aí é reservado, isso aí não sei o quê. Cara, é normal. Agora, eu nunca tinha entrado numa entrevista, fiquei surpreso de ver o cara virar falar assim, não, esse assunto aí, você não toca. E comigo, com o Paulo Figueiredo, parece que o cara realmente não me conhece. A Marina Helena, ela também topou fazer a entrevista. Eu vou fazer a entrevista. Ela apoia ostensivamente o impeachment do Alexandre de Moraes. Homem público, pessoa pública que não fala em assuntos públicos e coloca censura, a gente tem que desconfiar. Então, eventualmente, tem que tocar no assunto público mais grave, que é o Alexandre de Moraes. É absurdo. Eu vou entrevistar a Marina Helena na próxima quarta-feira, às 3h, ao vivo aqui no programa. Mas, Adriles, diga. O cenário para a gente fechar o assunto de São Paulo aqui, o cenário geral da Prefeitura de São Paulo para você. A gente tem as últimas pesquisas mostrando quase que um empate técnico entre o Nunes, que deu uma caída boa. Saiu uma pesquisa agora, ontem, da Atlas, mostrando que o Pablo Marçal subiu 5 pontos e o Nunes caiu. Eles ainda não estão exatamente em empate técnico, mas estão ali se encostando. E o Boulos em primeiro lugar. Então a gente vai ter um segundo turno. Caiu também. Isso aí. Caiu também. Então a gente vai ter um segundo turno que vai ser Boulos versus um dos dois candidatos, que, ao que tudo indica, vão ser o Nunes ou o Marçal. O que você enxerga disso? É um trio, né? Primeiro, são os 3 candidatos que vão para o segundo turno, eventualmente 2 desses 3, o Boulos, o Boulos caindo, o Boulos exatamente derretendo, exatamente esse tipo de crítica, muito em parte, inclusive, da crítica ostensiva do próprio Marçal, que percebeu, aí a parte virtuosa, entre aspas, do Marçal, com todas as críticas que eu tenho a ele, que percebeu que hoje a política se transformou num entretenimento. Não quer dizer que seja um entretenimento vazio, tá? Porque o que você vai debater com Guilherme Boulos? Tá? É um homem que apoia tiranos, que apoia assassinos, que apoia governos que não deram certo, que apoia censura, que apoia prisão indevida. É um homem que não deveria estar na cena política. É um homem, para mim, deveria estar na cadeia. É um invasor de propriedade privada, é um homem que já foi para a cadeia por delitos, por óbvios delitos. E, assim, é um mise-en-scène completamente patético deixar que Guilherme Boulos, tudo bem, pela democracia você pode deixar, mas a presença dele é um assinte à democracia. O Nunes é um fede nem cheira, é um candidato de centro-esquerda que eventualmente foi abraçado pelo PL por questões completamente de assuntos políticos no sentido menor do termo, e aí é um cara que é um continuador da obra do Bruno Covas. Bruno Covas é aquele que fechou, enfim, com todo o respeito que eu tenho à morte, à família dele, o cara que fechava comércio, o cara que impediu o avanço de São Paulo, entendeu? Então a gente está muito mal de candidato. O Marçal surge nesse negócio como uma incógnita. É um grande empreendedor, é um homem, um self-made man, que fez um sucesso extraordinário, com prós e contras em relação à personalidade dele, mas é um homem que fez fortuna e está querendo colocar a habilidade dele de empreendedor, de gestor público da maior cidade da nação. Independente das questões megalomaníacas, das opiniões singulares que ele tenha, eu até eu tenho ainda até uma simpatia por ele, dependendo do que ele vai dizer sobre as questões nacionais também, entendeu? Agora, eu acho, tende, nesse momento, a ter um segundo turno entre Boulos e Marçal, porque o Marçal, nesse momento, não sei o que vai acontecer daqui por diante, ele está tendendo, se você pegar a pesquisa fundo, a pegar votos à direita e à esquerda. Ele tem essa virtude, entre aspas, de avançar para além da bolha bolsonarista. Você pega os meandros da pesquisa, ele pegou votos, inclusive, do Guilherme Boulos. Você tem um eleitorado brasileiro, paulista também, que não é sectário ideológico, não parte dessa dicotomia, dessa polarização entre direita e esquerda, que vai mais pela personalidade, vai mais pelo jeitão do candidato. Não estou dizendo que isso é bom nem mal, mas o Marçal pega. Ele não faz apenas um discurso conservador, ele se coloca como conservador. É conservador pelo Noguchi, igual eu e você, o Paulo Figueiredo. Não, eu acho até que ele é mais, tá? Eu acho que a gente tem uma veia mais liberal do que ele. Ele fala de questões morais, mas ele fala que o povo de São Paulo quer coisas objetivas, quer pautas objetivas, quer emprego, quer empreendedorismo, quer educação, saúde, segurança e de qualidade, né? Que eventualmente não tem dado. Eu acho um absurdo, por exemplo, o cara querer ser candidato à reeleição com uma Cracolândia, que tem consumo de drogas, violência, marginalidade a céu aberto. É um desastre. Não adianta falar que o Nunes falou que foi um bom prefeito, que não foi. Entendeu? Posso até votar nele contra o Boulos no eventual segundo turno. Mas eu não vou fazer campanha. Inclusive, falei com o meu próprio partido, não vou fazer campanha ostensiva para um candidato que eu acho que não é. Primeiro, não era na minha preferência, não queria que ele fosse candidato, entre aspas, da direita, e que não fez uma boa gestão. Um homem que deixa o centro da cidade, a margem da sociedade, totalmente degradada, entendeu? Um homem que deixa serviços como saúde e educação totalmente precarizados na cidade, eu não vou mentir para mim e para o eleitorado também, uma vez que eu sou candidato também, que ele fez uma boa gestão. Então, é claro que eu vou votar nele contra o Boulos, mas contra o Boulos eu voto até em Satanás, entendeu? Boulos é a personificação do mal e da decadência absoluta da história política de São Paulo e do país.
Então, assim, eu acho que o Marçal desponta furando essa bolha, mas o nosso querido Pablo Marçal, a gente volta ao primeiro assunto, ele tem que priorizar certos assuntos nacionais. Porque essa eleição, o Paulo Figueiredo, eu volto a dizer, e eu falo como candidato a vereador também, ela tem que ser, não é que ela vai ser, ela tem que ser nacionalizada. Desde o candidato a vereador lá em Muzambinho, lá em Quixeramobim, até o candidato a prefeito em São Paulo, tem que falar de problemas nacionais. Que o Brasil está na margem não, já está no abismo da ditadura. Ele tem chances de sair dessa ditadura, e a gente pode falar do 7 de setembro, da manifestação do impeachment do Alexandre de Moraes, se houver uma reunião de líderes políticos, de líderes públicos, pastor evangélico, de lideranças, de pessoas, de influenciadores, de jornalistas, contra esse princípio de ditadura. Essa é a principal pauta do país, né? E o Marçal, que eu estou dizendo, fazendo essa análise conjuntural da eleição desse momento, que desponta exatamente como um outsider, inclusive com essa vantagem, até sobre o Bolsonaro. Para além da direita e da esquerda, aglutinando votos não ideológicos, se negar a falar disso é um erro fatal. Então eu volto à primeira pauta, inclusive. O Marçal tem toda a chance de crescimento, tem toda a chance de furar a bolha de direita e esquerda, tem toda a chance de se transformar em prefeito da cidade de São Paulo se ele for para o segundo turno junto com o Guilherme Boulos. Mas ele tem que rever o seu discurso e a sua ação política em frente a essa ditadura que está destruindo todos os elementos que sustentam a República Brasileira. O que quer dizer ser prefeito da maior cidade do mundo? Se é uma cidade que é lotada numa ditadura. Entendeu? Aí é a mesma crítica que se faz ao Boulos. Você tem que ser prefeito de Caracas, que é a simpatia, que é o país ditatorial com o qual você simpatiza. Eu quero voltar a esse assunto com você, Adriles, mas eu quero falar bastante agora, fazer um apanhadão geral para o público sobre a Vaza Jato do